Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o episódio sobre NBA. Um pouco mais tarde na semana, como de costume, eu avisei, eu estou meio gripado, eu tava basicamente sem voz na segunda-feira, por isso adiei a gravação para essa quarta-feira. Eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Stabolito, lá do Jumper, editor do Jumper, principal site de cobertura de basquete no Brasil, e eles publicaram na última semana a lista anual deles dos 25 melhores jogadores com menos de 25 anos na NBA, uma lista que eu tive o prazer de votar. Eu votei já acho que 2 ou 3 edições da lista e tem vários pontos interessantes que eu quis trazer aqui pro programa pra gente debater. Antes passaremos por algumas notícias aí, os Media Days, né? Aqueles dias que os jogadores tiram fotos, dão as primeiras entrevistas, vai começar o Training Camp da NBA, então já tem algumas notícias interessantes pra gente analisar, mas antes serei educado e mandarei um boa tarde, né? A gente tá gravando aqui de tarde, eu e o Ricardo estamos aqui 5 da tarde, horário de Brasília. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Tá acabando off-season, hein? Né? Então na hora de acabar. Assim, tá complicado de notícia. Agora começa a aparecer um pouco mais de notícia, mas Gabriel, obrigado pelo convite mais uma vez. Um salve para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. E agora começa a aparecer mais notícia, embora seja aquela pegada, né? O Zezinho fala que está motivado para a temporada, aquele negócio, né? Que eu acho que em todo o esporte é assim, né? Aqueles clichês, não, fulano tá na melhor forma da carreira, né? E agora vai compensar o mega contrato que recebeu, né? Ben Simmons tá derrubando bola de 3 naquela academia lá em Nova York. Sempre, né, cara? Sempre tá, e embora nem todo mundo tenha na melhor forma física, como a gente vai falar aqui, né? Verdade. Alguns recorrentes, né? Alguns velhos conhecidos, né, do DM. Se os jogos da NBA fossem naquela quadra do Chris Brickley em Nova York, que o Ben Simmons treina, que bota os vídeos... O Ben Simmons ia ser MVP da NBA todo ano, né? Aquela quadra ali foi a quadra que o Carmelo também destruía, mas o Carmelo de fato destruía na NBA também. Cara, eu realmente eu tenho problemas com o Ben Simmons seguir com essa pegada dele de off-season, sabe? Porque ele constrói a própria piada, né? Então a piada em torno de Ben Simmons era construída por ele mesmo, porque ele aparece aí durante a off-season fazendo de tudo, aí chega na temporada, quando joga, não é nada disso. Então, assim, ele mesmo alimenta a própria piada que virou, que tá se tornando a carreira dele. Eu acho muito pesado falar que a carreira de alguém virou uma piada, mas a do Ben Simmons tá flertando bastante com isso. Eu nem tinha colocado na pauta aqui, mas ele postou recentemente vídeo, né, matando bola de 3 e tal, e acho que isso mostra uma total falta de percepção, né, do que de como ele é visto, né, porque se ele realmente, de fato, estivesse focado, não, eu vou mudar minha carreira, vou retomar e tal, ele não postaria esses vídeos, porque ele postou todos os anos que ele foi um desastre. Ele postou no ano que ele não jogou com o Philadelphia 76ers e tal, então é uma total falta de percepção da realidade. Mas vamos entrar nessas notícias sobre questões físicas e tal. 3 nomes importantes. Um que é o menos importante dos 3 em termos de talento, mas é um ponto importante para a temporada do New York Knicks, que é o Mitchell Robinson, né? O pivô da equipe, que a gente sabe que tem um histórico de lesão enorme. E agora ele tem uma pressão gigantesca porque ele é o pivô da equipe, né? Com a saída do... Caramba, me fugiu o nome do... Hartenstein, isso. Do Isaiah Hartenstein, que assinou com o Oklahoma City Thunder. E agora a gente já sabe que o Mitchell Robinson, ele não vai começar disponível ao time na temporada regular. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo durante a off-season. Ele que jogou apenas 31 jogos na última temporada. O outro pivô do New York Knicks, que não é nem um pivô de fato, é o Precious Achiuwa, que pra jogar ali, sei lá, 30 minutos como pivô, ele é um cara mais baixo e tal, eu acho ele um bom cara de rotação, mas não pro papel que ele potencialmente terá que desempenhar. Isso te preocupa, Ricardo? Porque o Knicks é um time que fez movimentos de all-in, né? Que é ir pro tudo ou nada, brigar pelo leste, só que sem um pivô é difícil. Ainda, por mais que a NBA tenha mudado muito, você ainda precisa de um pivô, e você começar a temporada sem o Mitchell Robinson é complicado. E na última temporada isso não fazia tanta diferença por causa do Isaiah Hartenstein, como você falou. O Hartenstein tá fora agora. O Hartenstein era um titular
no banco do Knicks, ou o Mitchell Robinson um titular no banco do Knicks. O Mitchell Robinson ficou tanto tempo fora que a gente passou meio que tratar o Hartenstein como um titular no Knicks. E eu acho que ele é mais jogador. Ele é out. Isso a gente não discute. Assim, Mitchell Robinson, o que acontece? Mitchell Robinson é gigante. Mitchell Robinson é gigante, ele é muito ágil pro tamanho dele. Né? Ele é um pivô que está muito alinhado com o que se busca na NBA hoje em dia. Pivô de mobilidade, de transição, que cobre muito espaço. Ele é muito ligado a isso e até por isso eu acho que o Knicks insiste tanto nele. Né? Porque ele faz bastante sentido dentro da NBA de hoje, embora assim o espaçamento de quadra que ele te oferece é um pé da cesta no máximo, né? Você põe ele 2 pés longe da cesta e não consegue provavelmente fazer todo. Se você der 5 bolas para ele livre, talvez ele erre uma. Ele é entre aspas grosso a esse ponto, mas ele está muito alinhado com o que a NBA faz hoje, com o que o Thibodeau gosta também dos seus pivôs, um pivô de mais transpiração, né? Ele faz bastante sentido, então ele tende a ser uma falta agora exatamente porque o Hartenstein foi embora. Então você não tem mais aquele cara que era um titular esperando no banco as lesões que, aliás, estão se tornando comuns na carreira do Mitchell Robinson. O Achiuwa, exatamente o que você disse, eu acho que ele faz muito sentido com o Thibodeau também. Eu acho que é um dos caras que é mais transpiração na liga, o Achiuwa em quadra, né? O homem é transpiração pura, mas ele é baixo com pivô. O Knicks vai ter, eu acho que o Knicks tem um ponto com a Achiuwa interessante, que vai ser um time muito homogêneo em termos de tamanho, né? Vai ser um time com a Achiuwa, Bridges, Anunoby, tirando o Jalen Brunson, acho que vai ser 4 caras que podem de fato trocar e talvez não conseguir marcar um Wembanyama da vida, um DeAndre Ayton, mas tirando isso, né, eles podem trocar entre si tudo. E tem o Jericho Sims, que é um jogador que é bem mais semelhante com o Mitchell Robinson, mas que é um jogador que, até agora, né, Gabriel, eu acho que não mostrou a que veio exatamente, né? Um pivô que tem algumas boas atuações quando teve mais tempo de quadra, mas assim, muito pouco mesmo para você depender dele, de fato. Mas se fosse para manter as características, provavelmente o titular teria que ser o Jericho Sims e não o Precious Achiuwa. Faz sentido. Eu tenho curiosidade para ver se o Thibodeau vai flertar com um lineup ali, de repente, com o Julius Randle, né? Como. O Julius Randle com pivô. E o Anunoby é um cara que ele pode marcar jogadores maiores, né? Eu não sei se você quer colocar a quilometragem, né? Ao longo de uma temporada regular, ele marcando, Knicks e Sixers, ele marcando o Embiid, né? Mas eu acho que é um caminho pra equipe, né? Fazer aqueles lineups ali mais versáteis mesmo, ali que todo mundo 6'8", 6'7" de altura, mas é um caminho também, mas eu acho que é algo que o Knicks também, o elenco do Knicks não tá terminado ainda, né, é um time que pode encontrar, só que a questão é que teve um momento da NBA uns 5 anos atrás que, você vai encontrar pivô fácil, mercado de buyout e tal, não é mais assim, né, não é tão simples você encontrar um pivô competente, assim, no meio da temporada, mas o Knicks é um dos times que vai tentar. O Julius Randle como pivô acho que tende a ser um caminho que vai ter que ser testado e talvez tenha sido bom pro Julius Randle isso, porque o Julius Randle é o caminho que a gente tem para ele jogar mais, talvez seja isso mesmo, ele se adaptar como pivô, embora seja assim muito difícil de enxergar, especialmente um time do Tom Thibodeau ele jogando como pivô. O Thibodeau gosta de jogador mais corpulento, gosta de ocupação de espaço, de defesa pesada. O Julius Randle como pivô, assim, a não ser que ele mude muito, ele não vai te entregar isso. Ele é bem diferente, um jogador de bola na mão, né? Um jogador mais de inspiração do que de transpiração desde sempre. Ele nunca foi muito de transpiração também, né, o Julius Randle, né? Nunca foi muito fã. Muito mais inspiração do que transpiração, muito mais. Só ver se Carlos Boozer tá ainda disponível, Joaquim Noah, Taj Gibson, Bismack Biyombo talvez seja o cara qual deles tá por aí? Né, qual deles tá corpulentão, cara corpulentão grande, talvez. ênfase em lentão, né? O Bismack Biyombo. Outro cara que não vai começar a temporada, esse mais importante, e esse por mais tempo, é o Kristaps Porzingis. Ele se mostrou otimista, né, na entrevista lá no Media Day do Celtics. Ele passou por uma cirurgia depois da temporada, que era projetado de 5 a 6 meses, mas acredita-se que ele possa voltar no início de dezembro. Eu vou cravar aqui, Ricardo, a gente não vê o Porzingis em campo antes do All-Star Game. Porque
toda lesão na NBA, eu sinto que é o tempo de recuperação mais 2 meses. Eu nunca vejo um jogador voltar antes. Sempre demora mais do que eu esperado. Então eu vou cravar aqui. Se eu tiver errado, eu tô errado. Mas eu acho que a gente só vê o Porzingis depois do All-Star Break. Eu acho que eu não iria tão longe quanto você, mas levando em conta o histórico do Porzingis e tal, também eu não ficaria muito empolgado para ver ele esse ano em quadra, pelo menos. Bom pro Celtics é que acabou renovando praticamente todo mundo, né? Então, assim, você tendo uma rotação de pivô que você pode olhar meio pé atrás, mas tá lá, Al Horford, e funcionou, né? Al Horford, o Xavier Tillman, que conseguiram renovar, e o Luke Cornet. Isso funcionou pro Celtics. Boa parte dos playoffs foi sem o Porzingis e funcionou. Agora, aquela história, né, Gabriel? 38 anos o Al Horford, se eu não me engano, né? Então, assim, o Al Horford é um passo errado, um salto que ele cai desajeitado e são 38 anos de idade, né? Aí você fica entregue com essa rotação aí, Cornet e Tillman, que é bem mais complicado. Inclusive o Tillman também é um jogador que eu acho que até pelo playoffs do ano passado, desse ano, né, do primeiro semestre, tô com a impressão que o meu Deus, o técnico e Mazzulla. o nome Mazzulla. A gente John tá na Mazzulla pré-temporada também, tá, gente? Estamos entrando. Acho que o John Mazzulla nem pensa nele tanto como para usar ele como pivô de ofício mesmo, cincão, né? Então é meio complicado, mas assim, o Celtics está mais tranquilo, né, Gabriel? Sim. Porque já teve que lidar com a ausência do Porzingis e funcionou. Então, parte dessa minha previsão sobre o Porzingis é que você precisa dele a partir de março, né? Você não precisa dele, né, nessa fase do ano, né? E você tem que ter abundância de cuidado com o Porzingis também. Outro nome que eu acho que é interessante pela energia que ele traz é o Nemes Queta, né? O português, né? Que é verdade. nos poucos minutos que ele teve, ele é bem diferente dos outros pivôs, né? Porque ele é mais um cara de correr de uma quadra para outro e tal, muita energia, mais vertical. Mas eu acho que ele é um cara interessante também. E o Al Horford é isso que você falou, né? Acho que é o grande obstáculo do Celtics, né? Se o Father Time vai alcançar o Al Horford, né? Porque ele ainda é muito importante para esse time. E só para não deixar escapar, o Queta fez bons jogos quando teve tempo para jogar na última temporada. Então acho que realmente você tá no ápice certo. Foi uma boa lembrança sua. Sim. Eu já tinha esquecido. Você vê como é as coisas, né? A gente tá entrando, estamos chegando. Pré-temporada de NBA. Eu tô em forma na NFL, na NBA eu ainda tô em pré-temporada. E eu sempre, chegando lá. Eu fico muito com o nome dele na cabeça, porque principalmente no TikTok e no Instagram, por causa dos vídeos, eu tenho muito seguidor de outros países que falam português. E o pessoal de Portugal é sempre falando Nemes Queta, não sei o que e tal. Aí eu, porra. Não dá, às vezes não dá pra falar dele num vídeo de 1 minuto sobre o Celtics, né? Tem outros caras pra falar, mas no podcast, se vocês estão ouvindo aí, vocês podem ouvir. Assim como tem um jogador angolano também, que o pessoal de Angola também me pede muito pra eu falar. O pivô. Ele tava até no Mundial, se não me engano. Meu Deus, sempre esqueço não. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Pivô angolano. NBA. Monteiro? Bruno Fernando. Bruno Fernando, pronto. Então, aí. Monteiro, Fernando. Bruno Fernando que inclusive tá, ele assinou com quem que ele assinou mesmo no off-season? Eu acho que foi Hawks. Engraçado, eu acho que ele tava no Hawks, não era? É engraçado, cara, como assim a gente pensa que Raptors, tá... Não, Toronto, isso. Toronto. A gente pensa que lembra de tudo e aí quando chega num momento como esse eu não lembro de nada, cara, impressionante. Mas Bruno Fernando acho que tava no Hawks. É isso mesmo. E foi por causa... Inclusive o Knicks teve interesse no Bruno Fernando em determinado momento, se comentou isso. Então eu tô por dentro dos jogadores de países que falam língua portuguesa. De repente, se tiver algum jogador de Macau na China também, aí que entra também na Cabo Verde, né? Cabo Verde fala português também. Cabo Verde. Acho que tem mais países, mas enfim. Última questão sobre lesões aqui. Kawhi Leonard já foi anunciado que ele não vai treinar, não vai participar de certos drills com os Los Angeles Clippers. A gente lembra que o técnico dele faz parte da comissão técnica do Team USA, né, da seleção dos Estados Unidos, que fez parte da decisão de mandar ele embora da seleção, né, por conta de questões físicas. Ele chegou a se apresentar e, cara, eu não aguento mais.
Kawhi Leonard, eu não aguento mais, eu não É, tenho mais energia. E assim, eu já não tenho mais energia pra discutir Kawhi Leonard já há uns 2, 3 anos. Mas eu acho que o que me diz isso é que eu acho que tem um mundo que o Los Angeles Clippers não pega nem play-in, né? E com o Kawhi já começando a temporada baleado, e você... O Kawhi é outro que, vai ficar um mês fora, você pode botar 3 meses aí no seu não, calendário, esse sim. que não volta, né? E já começar assim a temporada, eu acho que é um péssimo sinal. Eu gosto muito do Lawrence Frank falando sobre isso ontem, se não me engano, hoje, terça-feira ele falou sobre isso, ou segunda, e engraçado, né? Ele começa falando, estamos otimistas, temos boa evolução da recuperação, a gente só tá tirando por precaução e tal. Aí alguém pergunta, então para a estreia da temporada, tranquilo, né? Ninguém tem uma bola de cristal aqui, já muda o tom, sabe? Então, tudo com o Kawhi é muito desde aquela lesão que decretou o fim da passagem dele pelo Spurs, é muito difícil a gente entender fisicamente o que se passa com o Kawhi Leonard. Tudo é mais complicado do que parece, não é bem assim como se noticia, sabe? Agora, essa notícia da ausência dele no início dos treinos de pré-temporada, Gabriel, ela vem acompanhada do Chancharania revelando que ele fez um procedimento no joelho em maio, o que torna ainda mais absurdo o fato do Clippers ter liberado ele para ir para os treinos da seleção americana, né? Depois do fim da temporada da NBA, né? Não dá para entender. Será que ele tem um cartão Sabe, fidelidade você pega esse, no hospital? sabe? Você pega essas duas coisas, Gabriel, como você liga aí, sabe? O cara fez um procedimento em maio. No final de junho, início de julho, ele estava treinando com a seleção americana, chegou a fazer 3 treinos com a seleção americana, agora ele não vai iniciar a temporada, ele não vai começar a treinar. Sabe, você tenta ligar os pontos e claramente ninguém sabe direito o que se passa com o Kawhi, né? Tudo com o Kawhi é estranho, cara. E você tocou bem no ponto, o momento que isso muda, né? É ele perder a confiança nos médicos dos Spurs, né? Que ele acreditou que não estava sendo bem tratado e a gente não tá lá dentro, a gente não tem como saber o que aconteceu. Mas desde então tudo é um mistério envolvendo o Kawhi, você nunca sabe que ele tá machucado. As coisas não vazam, isso é interessante, as coisas não vazam. Vazou muito tempo depois, como você falou agora, né? Do Shams Charania. Eu imagino que ele já deve estar numa fase ali que ele... Com essa cirurgia ele nem deve ter pago, né? A quinta cirurgia nas pernas, aí já sai de graça depois de ter feito as 4, né? Então deve ser algo do tipo, mas é realmente bem frustrante. E pra não dizer que o podcast Cara do Esporte não é informação, tô aqui com a lista dos países que falam português. Brasil, obviamente, Angola, Moçambique, que eu esqueci, Portugal, que inventaram, mas a gente aperfeiçoa o idioma, né? É nosso agora. Guiné-Bissau, tá em inglês aqui, Guiné Equatoriana, Equatorial Guinea. Equatorial. Guiné Equatorial. Timor-Leste, Macau, que não é bem um país, né? É uma região. E eu tenho um amigo que trabalhou na China, ele disse que as pessoas não falam português lá, mas tem tipo placa com português e tal. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são os países que falam português no planeta. Tá aí. No Jumper a gente tem muito também público de Portugal especialmente, mas países africanos também que falam português bastante. Realmente quando você fala do Queta, eu me sinto em necessidade de falar, porque realmente o pessoal pergunta do Nimes Queta lá no Jumper também, sempre interessados. A sensação que dá é que no Portugal não tem essas pessoas, tem tanta essa estrutura de produção de conteúdo sobre NBA, produção de né? conteúdo. Exatamente. A impressão que eu tenho também. A gente tem mais tempo livre, de repente, aqui no Brasil. Mas, E eu lembro que na época da Copa do Mundo, cara, meus vídeos da Copa do Mundo, sem sacanagem, 40% dos comentários eram de angolanos. Porque a Angola estava na Copa do Mundo, então um grande abraço. Meu pai trabalhou em Angola, inclusive, trabalhou lá, e eu tenho simpatia pelo país. Vamos entrar no top 25 jogadores de menos de 25 anos. É uma lista que, nos últimos anos que o Ricardo pediu pra eu votar, era mais fácil, porque era botar o Luka em primeiro e o resto aí você botava, só que agora ainda foi fácil o número 1, na minha opinião, mas não teve consenso, né, no número 1. Teve, acho que 1 ou 2 votos diferentes no número 1, mas ainda assim não foram... Foi o quê? 4? Foram 4 pro Imbaniama e os outros 20, se eu não me engano, foram pro Anthony Edwards, que foi o primeiro colocado
da lista, mas só os dois receberam votos de primeiro lugar. Imagino que os últimos anos tenha sido unânime Luka Doncic na primeira colocação. Foi. Antes da gente entrar aqui na lista, eu vou deixar o link aqui pros artigos, pra você ler a explicação. Tem lá quem que botou mais acima, né? Cada jogador. Eu apareci em algumas. Não apareci com o Cade Cunningham. Inclusive, devo ter sido um dos que colocou o Cade Cunningham mais baixo, né? Que é um ponto que eu quero conversar sobre isso com o Ricardo aqui. Antes, lembrar pro pessoal que você pode agora receber alerta de novos podcasts do podcast Cara dos Esportes no seu WhatsApp. O link tá na descrição, que você vai lá clicar, vai abrir o WhatsApp, manda quero receber, me adiciona aos contatos, que aí eu vou te colocar na lista, você vai poder receber as notificações. Quando tiver sorteio lá também, eu vou mandar pelo WhatsApp. Se você me mandar mensagem, sempre que eu tenho tempo, eu tento responder as pessoas que mandam. Se você quiser mandar uma mensagem pro Ricardo, eu prometo que eu vou encaminhar pra ele a mensagem. Não prometo que ele vai responder, mas eu prometo que eu vou encaminhar pra ele. Mas não deixe de participar, é importante a gente ter esse canal direto, eu e você, ouvinte. E você que tá escutando no Spotify, deixa 5 estrelas, segue, liga a notificação. Se você estiver no YouTube, deixa like, comentário, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Segue, seja qual for o aplicativo de podcast. Acredito que estou na maioria. Se eu não tiver... Quase até cuspi falando aqui. Se eu não tiver no podcast que você usa pra escutar normalmente, me avisa que eu vou dar um jeito. Dados os recados, vamos começar de baixo pra cima, Ricardo, porque eu acho que fazer um suspense é interessante. O Ricardo que me mandou essa lista bem antes dela ser publicada, porque eu tava enchendo o saco dele porque eu tava curioso pra saber. Você tava curioso. E calhou que ele me mandou no momento perfeito, que eu tava no aeroporto esperando meu voo, tava com um tempinho pra matar, então eu li bastante. Ele me mandou, tem os votos individuais, que eu tô ansioso pra cornetar os votos do Leonardo Paglioni. Não, Léo votou? Léo votou. Guilherme Taniguchi também votou. E Vitor Buratini também votou. Vitor Camargo também votou. Então, vou cornetar todos eles, meus amigos. Então, posso cornetar. Mesmo o Vitor Camargo, que se aposentou, já se afastou, a gente traz como consultor especial. Todo ano fala, pô, Vitor, tá acompanhando? Então, eu quero você como convidado. Vem que você é um concurso. E teve um voto específico que na hora eu comentei com o Ricardo. Falei, pô, esse jogador aqui é a cara do Vitor ele ter botado. Que foi o Deni Avdija, né? Eu falei, cara, é muito Vitor Camargo botar o Deni Avdija. Mas vamos começar lá do 25 pra cima. Eu acho que de grupos de 5 pra cima, né? Devin Vassell do Spurs na quinta colocação, da 25ª. Jaden McDaniels do Timberwolves na 24ª. RJ Barrett do Toronto Raptors na 22ª. Jonathan Kuminga do Warriors, 22º. Aliás, RJ Barrett, 23º. Brandon Miller, 21º. Eu pedi pra você separar ali os pontos que mais chamaram a atenção, Ricardo. Que você tá mais fora do consenso e tal. E esse aqui você já comentou comigo, que é um cara que te surpreendeu a quantidade de pessoas que votou nele, que foi o Brandon Miller. Deixa eu ver aqui qual você colocou o Brandon Miller. Ele não tá no meu 25. Não tá, né? Não tá. Por que surpreendeu mas assim, o Brandon Miller? Ele tava no limiar. Sim. Assim, ele tava ali por ali. Ele é o meu 20º, pra efeito de comparação. Eu tenho uma posição assim. Então, e eu não acho absurdo isso. A questão comigo, Gabriel, é que assim, ano após ano, e você vai ver se você abrir no arquivo que eu mandei, tem as votações históricas, né? Porque a gente já faz há 5 anos, então você pode acompanhar como foram as votações dos outros anos, né? E no arquivo que eu te mandei. E consistentemente novatos sempre são muito bem votados. Ano passado, por exemplo, o Walker Kessler estava entre os 25. Né? Eu acho que ninguém cogitou o Walker Kessler entre os 25 esse ano. Rapidinho, um pequeno parênteses. Essa lista aqui não é dos jogadores que você gostaria de ter seguindo em frente, maior potencial. Não, é o desempenho do jogador atual, né? Só pra ficar bem claro. Eu faço assim, Gabriel, eu criei essa votação assim, por quê? Porque se for em potencial, Gabriel, a possibilidade de mudança de ano para ano é muito pequena, porque o potencial ele não muda de jogador. Então a gente tem que avaliar o momento atual para realmente a gente ter uma movimentação, para a gente ter esse termômetro, né, para você realmente ter um termômetro sobre a situação desses jogadores naquele momento. Senão o Wembanyama teria ganho e estaria ganhando aí. Até ele ter 25 anos, ele já seria o primeiro perene do ranking. Já não precisa fazer, sabe? Mas consistentemente novatos são muito bem avaliados. E o Brandon Miller entra nesse caso e eu sou um pouco o contrário. Eu sou um pouco reticente com novatos. Demora para eu votar em novato.
sabe? Então por isso que me surpreende um pouco, embora não me surpreenda a posição em si, mas me surpreende em relação a mim. Eu acho que ele é dispare um pouco em relação ao que eu acredito. Brandon Miller teve um bom segunda metade de temporada, pós All-Star Game. Primeira metade de temporada foi bem mais complicada. O time não ajuda também, né? A gente tem que saber pesar isso, né, Gabriel? Acho que você, até por ter ele como 20º, acho que você pesa mais isso do que eu, que o Hornets não vai ajudar, não adianta. Mas, assim, eu sempre fico um pouco surpreso com os novatos. Novatos sempre me surpreendem ano após ano como eles aparecem na lista. Verdade. E RJ Barrett é um cara que eu não coloquei na minha lista. E tem um outro cara aqui que eu já vou até puxar, que eu acho que é mais ou menos a mesma história, que é o Tyler Hero. Tá na 17ª colocação na lista. Deixa eu ver se você colocou o Tyler Hero. Colocou, 22º. Coloquei, mas não, mais abaixo. 20º... não sei, enfim. É porque tá, eu não sei se é o número da tabela ou se é o número do ranking aqui que eu tô olhando. Eu acho que é o número do... eu confirmo pra você. Não foi 22º, não. Meu foi 19º. Isso. 19º. Cara, eu tô meio de saco cheio do RJ Barrett e do Tyler Hero. E eu até acho que o Tyler Hero é mais jogador que o RJ Barrett. E eu acho justo quem colocou eles nos rankings, né? Mas... E talvez eu esteja olhando isso de uma forma errada, né? Porque... que eu acho que os dois não evoluíram e acho que dá um argumento pra dizer que eles regrediram, né? Então, eu meio que me deixei influenciar por isso. Então, são dois jogadores que eu pensei, mas assim, cara, eu não gosto de ver eles dois jogarem basquete. E por isso eu não coloquei no top 25, mas entendo a presença deles. Tyler Hero, eu concordo bastante com você. Inclusive, quando existe nos posts do Jumper, existe um texto acompanhado de cada jogador em que eu falo algum aspecto interessante da temporada dele, né? Geralmente estatístico, mas às vezes são comentários de algum treinador, algum jogador que enfrentou ele, uma coisa do tipo. Eu crio um pequeno texto, né, para cada um desses jogadores. O Tyler Hero foi complicado porque, assim, eu sinto que a gente já não tem mais o que falar muito do Tyler Hero. Eu acho que ele é o mesmo jogador há um bom tempo. E agora, há pessoas, por exemplo, quando você falou do voto Vitor Camargo no Deni Avdija, o Vinícius Donato do Jumper é um cara que consistentemente gosta bastante do Tyler Hero. Se eu não me engano, ele deu o maior voto do Tyler Hero pelo segundo ano seguido. Acho que ele colocou em 11º na lista dele. Sabe? E assim, e é por isso que eu faço pra quem não sabe, são 24 pessoas que votaram esse ano, Gabriel. E é por isso que eu faço com 24, pra gente equilibrar. Um Vinícius Donato que gosta bastante do Tyler Hero com você, que já é bem mais reticente em relação a ele. Então a gente acaba encontrando um equilíbrio, né? E o RJ Barrett é meio que engraçado. Eu tenho ele acima do 22º, você não colocaria. Eu acho que no Raptors ele melhorou bastante. Eu acho que o Raptors foi um encaixe bem mais interessante para ele do que o Knicks. É um time que joga mais rápido, um time de mais transição. Ele é um dos jogadores que mais pontua em transição na liga. Eu acho que faz mais sentido para ele Toronto. Eu acho que no ano que vem, Gabriel, não tenho certeza se o RJ Barrett, tenho quase certeza que sim, ele vai ser elegível ainda. Eu acho que a gente vai estar falando melhor dele do que 23º. Possível. Seguindo aqui na lista, depois eu vou passar por alguns caras que ficaram logo abaixo aqui do 25º, que eu acho interessante também. A gente tem o Jalen Johnson do Atlanta Hawks, né, o power forward, bom jogador, tá na minha lista também. Kobe White, 19º, que eu achei que ele foi roubado do prêmio de Most Improved Player, deveria ter vencido. Com certeza. Jalen Green, do Houston Rockets. Ele, deixa eu ver qual posição que ele tava no meu. Ele tava 22º, né? Então eu tenho um pouco abaixo. Acho que no meu também, viu, por aí. Gabriel? Acho que ele tava 22º, exatamente, 22º também no meu. É porque ele terminou a temporada muito bem. Mas é difícil ainda desver um pouco dos outros anos dele decepcionantes, né? Mas se você me fala, o Jalen Green, a forma como ele terminou a temporada regular vai ser a base da qual ele começa a temporada e vai construir a partir disso, aí é um cara que eu acho que é pra top 15, top 10 nessa lista, mas eu ainda tenho um pouco de calma quanto ao Jalen Green. Quando eu fui fazer o texto sobre ele, Gabriel, fui atrás da temporada dele para ver exatamente qual foi esse crescimento que ele teve pós All-Star Game. E ele nem terminou a temporada tão bem, sabia? Abriu os últimos jogos ali, a retinha final ali, ele voltou a cair para o mesmo nível de janeiro, fevereiro, ser 39%, 38% de field goal.
sabe? Foi só o pós-All-Star Game em março dele que estourou mesmo, sabe? Aquele final de fevereiro e o mês inteiro de março, na verdade. Em março ele foi finalista, melhor jogador do Oeste, né? Então, assim, dá um nível... Mas foi muito fora da curva. E eu realmente não compro muito, Gabriel. Acho que 22º, sabe? Constantemente eu olho para isso aqui. Eu fui rever isso pra gente gravar aqui. E, sinceramente, eu teria até derrubado mais. Depois que eu vi como foi a temporada dele, analisei direitinho, teria derrubado até mais um pouco ele. É um cara meio, assim, meio stats boa, times ruins, também interessado em fazer... Streak também, né? O que o americano chama de streak, né? O cara que tem um mês, né? Sim. Um mês o cara dá louca no cara, o cara joga e passa 2 meses. E o mês sabe? dele bom também coincidiu em parte com aquele período que o Şengün tava fora, né? Então... Que é complicado pro Rockets. Verdade. Aí o Rockets tem que fazer uma análise mais aprofundada sobre o que isso significa, né? Sim. 17º o Tyler Hero, que a gente já falou. E 16º, um cara que é bem interessante, Darius Garland. Darius Garland na 16ª colocação. Ele tá no 14º na minha lista, né? Não tá tão longe assim. Acho que deve ser um terceiro na minha, se não me engano, alguma coisa assim. Não, mais ou menos na mesma... Mas ele foi o jogador que teve a maior queda. É exatamente Gabriel, isso que eu ia citar. ano, Eu vi né? aqui, você tem a progressão, cada jogador, qual posição que ele terminou. Ele terminou em 8º 2 anos seguidos. E agora ele cai pra 16º, que é justo essa queda dele, levando em conta o desempenho dele. Mas também eu acho que é um cara que pode se recuperar, porque ele teve uma lesão complicada, né, na última temporada. Ele quebrou a mandíbula, né, que não é um negócio simples, né, ainda mais ser jogador de basquete, que você tem muito risco de bater com a cara, e é difícil você manter a forma treinando com, aqui com a cara toda ferrada. Então eu acho que é justa a queda dele, mas seria o meu principal voto pra voltar ali ao top 10 dos que estão de fora. Com certeza. E assim, Gabriel, o que aconteceu com ele é que a partir do momento que ele quebrou a mandíbula, o que ele falou é: eu fiquei um mês com dieta líquida. Então ele perdeu muitos quilos, ele voltou muito mais magro. Então ele, sabe, a temporada dele foi estranha, porque ele mesmo não entendeu muito o corpo dele quando voltou. Foi uma lesão séria, né? Uma lesão desconfortável, né? Algo que realmente você tem que, pelos impactos que ela teve, ele vai ter que reaprender com o corpo dele, ou recolocar o corpo dele da forma como estava antes da lesão. Eu acho que ele está mais bem colocado para isso iniciando essa temporada. Existe um limitador, que é o Donovan Mitchell, lá, né? Que eu acho que é um limitador para, de fato, eu acho que o teto dele meio que se prende ali no Donovan Mitchell, porque o Donovan Mitchell precisa ter a bola também, é um jogador que é obviamente o líder do Cavs, mas ele obviamente para mim é melhor do que o 16º em condições gerais. Eu acho que ele é melhor do que o 16º colocado nessa lista. Foi um ano estranho do Cleveland Cavaliers também, né? Então agora vai ter Kenny Atkinson, né? Foi o Kenny Atkinson, foi pro Cavaliers, né? Aí, mais uma vez a pré-temporada aqui dos podcasts de NBA, do podcast Cara dos Esportes. Vamos passar pro próximo grupo, que já começa com um nome bem interessante, que é o LaMelo Ball. Que eu achei interessante. Eu tenho ele 15º, ele está em 15º da lista, e você tem ele também na 15ª colocação, né? Então, estamos de acordo quanto ao LaMelo Ball. E, cara, é aquilo que a gente vai falando do LaMelo Ball já, 4 anos, né? O talento é bem óbvio, falta ele querer jogar basquete competitivo ainda, né? Porque hoje, tudo bem, ele tá bem na frente do companheiro de equipe dele, o Brandon Miller. Mas quem que é o jogador mais valioso do Charlotte Hornets, sem dúvida, é o Brandon Miller, né? Mas o LaMelo precisa mostrar que quer jogar basquete e não ficar andando de kart no topo do prédio lá que ele mora, né? Que foi o vídeo que viralizou. Mas é interessante, a gente concordou bastante aqui. Ele caiu 6 posições em relação ao ano passado, ele chegou a ser 9º, mas assim, não adianta, Gabriel, se o cara não entra em quadra e joga, ele jogou 60 jogos nas últimas 2 temporadas somadas, não tem o que avaliar sobre ele. Ele tá caindo porque ele simplesmente não está em quadra, né? E tem o agravante que você disse, assim, eu não estou convencido por tudo que a gente viu até agora que o LaMelo Ball está pronto para jogar basquete competitivo, né? Fazer o Hornets ser um time mais competitivo. Acho que o Brandon Miller ele dá muito mais sinais nesse sentido do que o LaMelo até agora, embora o LaMelo seja um talento excepcional.
E isso vem desde a época do draft, né? Que ele é um cara que jogava lá na panela lá do high school, ele arremessava do meio da quadra, fazia 50 pontos todo jogo. Aí depois, em vez de ir pro basquete universitário, vai jogar na Austrália também, que todo mundo odiava ele no time pelo que saía de notícia, né? Então, o cara que, sei lá, já tá... Ele comprou, né? E depois ele comprou parte do time, se eu não me engano, depois de um ano na NBA, ele comprou parte do lado do Ilawaha. Se eu tivesse esse Al. dinheiro também, você acha que eu não compraria empresa do que me irritou só pra demitir as pessoas que eu não gostava? Claro que eu faria, né? Por exemplo, o meu sonho é comprar o podcast Splash Brothers só pra demitir o Leonardo Paglioni e o Guilherme Taniguchi. Né? Olha, né? Mas nós somos o podcast Splash Brothers. Pois é, né? Eu vou provar que ninguém é insubstituível, Exatamente, né, Gabriel? O Clay saiu. Se o Clay saiu do Warriors, pelo menos um dos dois Splash Brothers podem sair. Pronto. Os novos Splash Brothers vai ser eu e você. Exatamente. Estão ferrados ferrado comigo. Um nome bem interessante, que eu vou jogar a bola pra você, porque ele joga no seu time. Franz Wagner. Teve um playoffs de altos e baixos, pra dizer o mínimo. Teve uma temporada bem ruim arremessando de 3. Ele tá em qual posição no meu? 12º. Acho que tá mais ou menos ali na mesma região. No seu eu não vi aqui, mas imagino que deve estar por aí. Acho que 11º, alguma coisa assim. Mas o que você tem de pensamento sobre o Franz Wagner vindo de uma temporada que acho que dá pra dizer que foi uma temporada estranha, né? Franz Wagner, a grande questão com ele é o arremesso. O arremesso é um problema. Essa temporada especificamente foi um problema. Ele está no texto que eu fiz para o site sobre ele, né, Gabriel? Ele teve um aproveitamento tenebroso nos arremessos considerados wide open, com 4 a 6 pés de distância, o principal marcador dele. Então, assim, que é uma grande ruptura em relação à temporada anterior, em que ele arremessou muito melhor, né, nesse tipo de condição. Então, assim, me parece muito claro que o Franz Wagner nesse momento, ele é um arremessador de altos e baixos mesmo. E há duas questões aí. A primeira ele não parece que sai muito fácil dessas. Não é um Jalen Green da vida que, tipo, de um quarto para o outro pode mudar totalmente. Eu acho que ele não é assim. Eu acho que ele, né, as más fases dele acompanham por um longo período de tempo, as boas fases também. E que isso vai ser o termômetro dele com a evolução do jogador. Sabe? A evolução dele vai passar necessariamente por isso, porque nos outros sentidos, nos outros aspectos do jogo, ele me parece bem completo. Ele ajuda bastante o Magic, mas o arremesso precisa estar lá para ele realmente se consolidar, ou realmente dar o salto para alcançar o jogador que a gente acha que ele pode ser. E eu estava conversando isso com o Vitor Camargo. Eu acho engraçado que o Franz Wagner, em princípio, eu pensava nele até um pouco mais alto do que eu coloquei ele no ranking. Mas quando eu parei para comparar ele com outros alas, como o Jalen Williams, por exemplo, ele empalideceu um pouco, sabe? Eu acho que os outros alas, embora talvez não tenham o mesmo status dele ainda, talvez no time deles, eles são melhores no geral, por causa desse arremesso especificamente, que é muito importante para a NBA hoje. Porque ele faz as outras coisas muito bem, né? Ele é um bom playmaker, ataca bem a cesta, ele usa muito bem o tamanho dele na defesa, né? Mas você tem um cara como ele, ainda mais do lado do Paulo Banchero, que ainda não é um grande arremessador de 3 também, né? Então dá uma travada no time. 13º, Cade Cunningham, do Detroit Pistons. E curiosamente eu coloquei ele mais pra baixo na minha lista. Eu que torço pro Detroit Pistons, coloquei ele em 16º. Se eu não me engano, eu coloquei mais alto. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de desver ele, boa parte da temporada, sendo extremamente ineficiente. Eu não acho ele inocente nos problemas do Detroit Pistons. Claro que ele não é nem de longe um dos maiores, né? Mas eu acho que a ineficiência dele me preocupa, né? E agora você vai ter um novo treinador, você vai ter um pouco mais de arremesso ao redor dele. Eu acho que é um cara que pode dar um salto muito grande. Mas eu ainda vou precisar ver pra crer. Mas gosto muito dele. Eu acho que se tem um guard com a visão de jogo dele, com os passes e tudo, com a liderança dele tão grande como ele é especial. Só que eu ainda vou precisar ver pra crer. Em retrospecto, eu botei ele atrás do Lamelo. Eu me arrependo de ter colocado ele fora abaixo do Lamelo. Mas eu acho que 13º é um pouquinho alto ainda pra ele. Eu acho que pro que ele apresentou até agora
é realmente um pouquinho alto, eu acho, 13º, embora eu tenha colocado ele mais alto ainda. A grande questão pra mim é que, assim, ele na última temporada ele teve um volume, acho que o segundo ou terceiro jogador que mais teve posse em pick and roll da liga, e ele não vai criar nada no Pistons, sem espaçamento no Pistons não tem jeito, ele não vai criar nada. Eles podem botar ele em 100 pick and rolls lá, vai ser difícil, né? As defesas sabem como se comportam os outros times, e contra o Detroit todo mundo vai fechar o garrafão. O que leva ele aí eu concordo. Esse tipo de situação ele tem que evoluir. Quando a ideia principal dele não dá certo, geralmente o caminho dele é tentar um arremesso ruim. É uma seleção de arremesso ruim. E eu não gosto disso também. Eu acho que esse é um problema. Mas eu acho que, assim, coloque ele com melhores arremessadores. Eu não acho que o Pistons tenha isso ainda, mas tá um pouquinho melhor, mas não tá isso ideal ainda. Coloque ele com melhores passadores, com melhor espaçamento, e eu acho que o jogo dele cresce bastante. Mas é aquela história, né, Gabriel? Enquanto não aparece em quadra, é achismo, é da Sim. nossa cabeça. Verdade. Um ponto que me motiva sobre o Cade Cunningham, né, ele participou do Select Team, né, daqueles jovens jogadores que foram treinar. Eu não sei se ele foi pra Olimpíada, se ele tava também, mas no Mundial com certeza ele tava. E eu lembro que ele foi muito elogiado, né? Teve até um treino lá que o pessoal falou, pô, ele foi o melhor jogador, incluindo os jogadores da seleção dos Estados Unidos, né? Que disputaram o Mundial, né? Isso me deixa animado. Terminando aqui, a gente tem Evan Mobley, Jalen Williams do Thunder, né? O melhor dos Jalen Williams, né? E o Jaren Jackson Jr., né? O Jalen Williams é um cara que, se não fosse a última série contra o Mavericks, eu chutaria que ele estaria bem mais acima do que ele ficou, né? Porque ele fez uma temporada regular muito boa. Só que eu acho que os playoffs deixaram um gosto ruim na boca quanto a ele, né? Mas é normal, é do crescimento do jogador. Sim, Eu acho sim. que isso tá na conta, né, Gabriel? Meio que tá na conta do desenvolvimento do jogador. Agora ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Como eu disse pra você, eu fui parar pra pensar, né, antes de fazer a lista, eu falei, pô, o Franz Wagner, ele é mais importante pro Magic que o Jalen Williams, aparentemente. Provavelmente tem melhores números, assim, brutos. É provável que ele fique acima. Aí quando eu parei pra comparar os dois, né, quando eu parei pra olhar pros dois com calma, não dá. O Jalen Williams é melhor. E ele é muito bom. Ele é muito bom jogador. Eu acho que o Thunder... Eu não sei, Gabriel. Eu acho que o Thunder ainda não tem que se preocupar com isso, mas talvez ele esteja caminhando para uma outra situação como o James Harden quando era jovem, talvez. Talvez se ele continuar nessa toada, ser o segundo no comando aí do Shai Gilgeous-Alexander, talvez não seja o bastante para ele. Sabe, numa renovação e tal. Porque ele é muito, muito bom, viu, Gabriel? Ele faz de tudo e ele é muito bom. Ele... eu não acho tem que ele muito o pode que ser falar. Eu acho que o Thunder tem o Big Tree, né? Tem o Shai, Tem. ele e o Chet Holmgren, né? Que tá logo acima também. Sim. Aqui. Mas assim, a questão do Jalen Williams, né? Que ele é muito comparado, por exemplo, ao Jaylen Brown, né? E se você olhar os números do Jaylen Brown no mesmo estágio da carreira do Jalen Williams, os números do Jalen Williams são bem melhores, né? Não, desculpa, É que você Gabriel, falou não, eu achei falei assim, pô, ele vai apresentar os números que dizem que... Não, contrário. não são. Não. Quando eu digo não, é porque não, isso mesmo. E essa foi a única tosse que vai vazar pro podcast Cara do Esporte, porque eu esqueci de montar o microfone aqui. E tipo, números do Paul George, jovem também. Já é uma época diferente da NBA, mas é esse tipo de trajetória que o Jalen Williams tá, né? E um cara completo nos dois lados da quadra. E é um cara com um valor muito grande mesmo. Eu acho ele mais Paul George do que Jaylen Brown. Porque o Jaylen Brown, eu acho que o jogo dele, ainda que ele seja um astro e tal, eu acho que o jogo dele é muito mais transpiração em relação ao Jalen Williams. O Jalen Williams é muito mais inspiração que o Jaylen Brown pra mim, opinião pessoal, mas enfim. 10ª colocação, como eu falei, o Jaren Jackson Jr., né, um dos melhores defensores da NBA. 9ª colocação, o Chet Holmgren. Ele tá em qual posição aqui no meu? Deixa eu ver. 9º também. Qual que tá na sua? No meu ele é 17º. Como eu falei, eu não gosto de votar em novato. Acho que é a maior diferença até agora que a gente encontrou. A maior encontrou. diferença no meu. A minha lista, eu acho que ela é mais próxima, a sua é uma das mais próximas do ranking exato, assim. Quando você bota as duas lado a lado, em relação a muitas pessoas, acho que as nossas duas estão entre as 4 ou 5 mais próximas. O Chet Holmgren é a maior diferença entre elas, porque eu não gosto de votar em novato. Deve ser só por isso. Eu não acho absurdo ter ele. Eu comecei a pensar sobre isso
e eu não achei absurdo. No início eu achava um pouco absurdo ter em nono, mas eu tenho problemas para ver um novato sendo tão importante para tudo que o Thunder fez e faz já tão cedo quanto o Chet Holmgren, embora ele tenha participação realmente inegável, mas não sei se a importância toda que a gente dá talvez seja exatamente condiga com o que ele é exatamente para o Thunder. Mas assim, Gabriel, quer saber? Eu aprendi ao longo dos 5 anos aí que a diferença entre o nono, 17º, 10º e 19º, por exemplo, ela é muito grande numa lista, mas assim, em termos de quadra mesmo, ela é bem menor do que parece, sabe? Justo, ele foi colocado numa situação que ele teve que, por mais que ele seja foi a segunda escolha, né, segunda escolha geral do draft e tal, e ele não jogou o primeiro ano dele, né, foi o ano de calouro dele, entre aspas, ele foi meio que colocado no fogo ali, né? Porque muito do Thunder dependia da proteção de aro dele, da finalização próxima à cesta. E acho que para um calouro ser colocado numa situação como essa, um time competitivo, porque a terceira escolha geral, o segundo escolha geral não costuma jogar num time que vai brigar, vai pra final do Oeste, né? Que vai brigar que teve a melhor campanha do Oeste. E eu acho que ele correspondeu muito bem, né? Então o que me leva a crer que talvez oitavo, ele tá na nona colocação, né? Eu acho que pode ser mais baixo até, que ele vai estar nos próximos anos. Eu tenho... Não era muito fã dele na época do draft, mas ele me conquistou esse ano. Tem uma coisa, né, Gabriel? Eu acho que assim, é interessante isso. Talvez ele, por não ser novato mais, talvez por não ter o aspecto novidade, ele possa cair no ano passado ou ficar na mesma posição. E provavelmente eu vou subir ele na minha lista. Ele vai estar muito mais próximo da posição dele, simplesmente por ele não ser novato, por eu ter uma comprovação no segundo ano de que ele realmente é extremamente importante e vital para o time. Embora o Thunder tenha trazido o Hartenstein, né? Que deve, de certa forma. A gente imagina que, eu imagino que o Thunder não tá pensando muito em jogar com Hartenstein e Holmgren muito tempo, assim. Eu acho que é um ou outro em boa parte do jogo, então a ver isso. Eu acho que vai depender muito do matchup também, eu acho que os dois podem, né, pelo arremesso do chat, eu acho que ele pode. Pode. Oitava colocação, Alperen Sengun, do Houston Rockets, acho que foi a maior diferença da minha lista para a lista final, porque eu tenho o Sengun na quarta colocação, e ele acabou na oitava. Eu não sei em qual posição tava no seu. O meu tava oitavo, se não me engano. Oitavo, se não me engano, hein? Não é? Deixa eu ver aqui. Eu achei que você tava com a sua lista aberta aqui. Não, eu vejo aqui. Vamos lá. Ela tá aberta aqui, na verdade. Oitavo, tá no oitavo na sua. Oitavo. Cara, eu tô um pouco acima do... Eu sei que eu tô um pouco acima do consenso quanto ao Sengun, né? Mas ele me impressionou muito o que ele fez na última temporada, porque eu já gostava muito dele antes. Gostava dele na época do draft. E ele elevou a um nível nessa temporada que... Claro, ninguém vai ser o novo Nikola Jokic, né? Porque o Nikola Jokic é único, mas ele é o mais próximo de Jokic, né? Pelo que ele faz de costas pra cesta, pelo que ele faz como passador. E ele é mais atlético que o Jokic, né? E o que me leva a... Claro, ele não tem o cérebro do Jokic, isso é inigualável, mas ele é mais atlético. Eu acho que a grande questão dele... Primeiro, é usar mais esse atleticismo como defensor, que eu não vejo tanto. E o arremesso dele é muito ruim ainda, né? Que ele arremessa volume baixíssimo, aproveitamento baixíssimo. Mas eu acho que muita gente se deixou levar pela aquela corrida no final do Rockets que tava sem o Sengun, que na minha opinião é muito mais o calendário que encaixou ali do que é um time que joga melhor sem o Sengun. Isso pra mim é loucura. Então por isso que eu coloco ele um pouco mais acima do que os demais. Gosto muito do Sengun. Ponto final, eu acho excelente. Oitava posição tá de bom tamanho. Se tivesse um pouco mais também, um pouco acima, não teria problema também. Acho muito bom jogador. Embora, Gabriel, uma coisa interessante, ele tem um dos maiores ranges na votação, né? Quando eu digo range, melhor voto, melhor posição, pior posição entre os 24 votantes, né? 24 votantes. Não só você, 3 pessoas colocaram ele como quarto e uma colocou como 20º. Então, um range de 16 posições. Acho que é um dos maiores ranges de posição, se eu não me engano, da lista, se não for o maior. Se for um dos nomes que eu falei, Léo, Gui, não Buras ou Camargo, pode expor. Se não é. for nenhum deles, aí não exponha, por favor. É de dentro do jumper, mas não é. As ligações estão vindo de dentro da casa, né? No caso não.
Mas assim, o Sengun é um cara que às vezes eu acho que em geral esquece às vezes também, porque o Rockets foi muito bem sem ele. O Rockets não era um time particularmente memorável antes, quando ele estava saudável, embora ele estivesse jogando muito bem, sei lá. Mas acho que o que ele faz ofensivamente eu incrível. gostava muito. Sétimo colocado, Scottie Barnes, que é um bom jogador. Eu acho que ele vale o contrato que ele vai receber do Raptors. Não acho, mas ele... A esperança é que ele venha a chegar nesse nível de compensar a renovação, assim como o Franz Wagner e assim como o Cade Cunningham, né? São caras que você paga pelo jogador que você espera que ele possa vir a ser. É como funcionam as coisas na NBA. Zion Williamson na sexta colocação. Ele tá preso, né? Se você perceber, 3 anos seguidos, eu achei que sexto, quinto, sexto ele ficou na Imagino na que ele lista. seja um cara com também uma oscilação alta na votação. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas ele sempre Gabriel, sempre cara. Ele sempre tem uma das maiores ele tá na ranges. décima Olha, ele teve 3... Tá na décima no meu. Olha, na verdade, esse ano ele não teve. Ele teve 3 votos como quarto e um como 12º, foi o pior dele. Não foi tão grande. O Banqueiro, por exemplo, teve um voto de segundo lugar e um de 16º. Né, pra você ver como os ranges são maiores, geralmente. Mas o Zion, consistentemente ao longo dos anos, Gabriel, era um cara dos maiores ranges. Ele e o Lamelo sempre foram caras que tinham ranges enormes, assim. A gente colocava em terceiro, a gente colocava em 23º, sabe? E o consenso sobre o Zion é bem simples também, né? Quando ele joga, ele é um dos caras mais imparáveis na NBA. Só que ele não joga sempre e não defende também, né? Ainda mais no Pelicans hoje, que o time não tem pivô, basicamente... Ele vai precisar não só defender, vai precisar pegar rebote, que é algo que ele não é bom. Ele não é um bom reboteiro. Ele não é um cara... A gente tem muito na NBA os caras com wingspan, né? Com a envergadura gigantesca. Ele não é um desses caras, né? Então, é algo pra ficar de olho. Quinta colocação, Paulo Banqueiro, que a gente já falou sobre ele, né? Acho que ele tá na minha sexta colocação. É justo, né? Pra mim, ele tá em quinto. Baita jogador e um cara que ainda tem... Acho que o legal do Paulo Banqueiro... é que você vê claramente aí nos caminhos pra ele melhorar, né? Se você imagina ele arremessando 38% de 3, já é uma coisa que já eleva ele de patamar, né? É um cara que tem alguns pontos que vão transformar ele, eu acredito que ele vai chegar lá, de All-Star pra um cara de All-NBA ainda. Com certeza. Eu acho que ele precisa ser mais eficiente. Inclusive, quem colocou ele na 16ª posição, eu conversei com a pessoa, que é um cara que eu converso bastante, e ele falou exatamente sobre a questão de eficiência. Realmente, a eficiência ofensiva dele é muito menor do que a gente imagina em geral, mas é muito claro como ele pode melhorar nesse sentido. Ele tem caminhos para melhorar, sendo um dos jogadores que mais pontua a partir de turnover, um cara que tem um enorme potencial para pontuar mais em transição se o Magic sair mais em transição, um cara que pontua muito próximo da cesta e a partir de contato, então vai ali no lance livre, então a tendência é que ele seja mais eficiente naturalmente ao longo do tempo. Na frente do Paulo Banqueiro, na quarta colocação, temos o Tyrese Maxey, que ganhou o Most Improved Player. Eu acho que o salto que ele deu de qualidade foi menor do que o salto de qualidade que o Kobe White, mas ainda assim o Tyrese Maxey se tornou um All-Star, né? Não tem o que falar, acho que tá bem justo ele aqui. Top 3 é interessante, porque você tem o Tyrese Haliburton na terceira colocação, e foi o meu top 3. Meu top 3 é o mesmo top 3 da lista, mas você é uma das pessoas que tem o Tyrese Haliburton na frente do Wembanyama, Ricardo. Sim. Eu já vou dizer meu argumento contra. Primeiro que é o Wembanyama, né? O que a gente viu na segunda metade da temporada é um negócio de outro mundo. E eu confesso que o meu voto tem um pouquinho de projeção também, né? Pensando na próxima temporada. O Haliburton é espetacular, né? Ele é um armador dos melhores da NBA. Só que me preocupa um pouco, já são várias temporadas seguidas que ele se machuca. Ele terminou mal a temporada passada. A segunda metade da temporada dele foi muito ruim, né? E até nos playoffs ele oscilou bastante. Mas eu sou muito fã a melhor versão do Haliburton é espetacular pra mim. Um cara de, sei lá, segundo time ao NBA. Eu entendo o seu voto dele na frente do Wembanyama. Mas essa questão do Tyrese Haliburton nem sempre ser a melhor versão dele que me fez colocar ele em terceiro e não na frente do Wembanyama. Wembanyama novato, né? Eu também admito que é ser um pouco do contra não botar ele como segundo depois da segunda metade da temporada dele, mas é assim que funciona comigo. Acho que o novato tem que se provar um pouquinho mais
comigo. O Haliburton, um ponto que eu acho muito importante no Haliburton é que quando ele está saudável, como você bem disse, quando ele está saudável bem, ele tem uma coisa que a gente está vendo cada vez menos na NBA, o Gabriel, que me remete ao Steve Nash. Ele é um sistema ofensivo por si só e não ao James Harden, né? Que eu sou o sistema que ele falou, né? Eu acho que o Tyrese Haliburton, ele é, assim como o Steve Nash, ele é um sistema ofensivo por si só. Pela forma como ele joga, pela forma como ele impõe ritmo. Chris Paul, exatamente. Pela forma como ele impõe ritmo ao jogo. É impressionante uma coisa que eu coloquei no texto, Gabriel, que vai totalmente contra todos os padrões de armadores quase hoje em dia. Ele é o cara que é o terceiro jogador que mais deu passes na liga, em média por jogo. Acima dele só o Jokic e o Sabonis. Só que ele, diferente dos armadores, Gabriel, ele não está nem no top 15 entre aqueles que ficam mais tempo com a bola. Então ele gira a bola, ele faz o jogo fluir, ele põe ritmo no jogo. A bola não para na mão dele, embora ele seja um armador. Eu acho que isso isso se alinha muito ao que a NBA quer hoje, e eu acho que isso é a imagem do que pode se pensar de um armador que seja um sistema ofensivo por si só, assim como a gente viu o Steve Nash no passado, o Chris Paul. Isso eu acho assim sensacional em relação ao Haliburton, embora assim, Gabriel, não vamos fazer suspense, assim, o Wembanyama vai estar acima do Haliburton ano que vem, na minha lista inclusive, mas eu acho isso absolutamente excepcional no Haliburton. Eu citei o Chris Paul, né, mas é um estilo diferente, né? O Chris Paul para mais o jogo. O Steve Nash fazia a bola correr mais, assim como o Haliburton faz a bola correr mais, mas é esse cara que traz uma identidade para a equipe dele. E o Pacers também tem muitas opções ofensivas, né? Então acho que o time está sendo até subestimado para essa temporada. Vai ter uma temporada. Todo mundo não fala do Pacers. Quando fala do Pacers, fala chegar no final do leste ano passado, no primeiro semestre, na temporada passada, foi um acidente. Né? E a gente e toda a avaliação sobre o Pacers cai em cima disso. E a gente deveria falar mais sobre o que o Pacers faz bem, não que foi um acidente ter chegado lá ou que não vai chegar de novo. E vai ter uma off-season inteira agora com o Siakam para eles se adaptarem e tudo mais. A gente vai falar ainda de algumas menções honrosas aqui, mas top 2 você tem Victor Wembanyama na segunda colocação, Anthony Edwards na primeira. Para mim indiscutível Anthony Edwards. O Wembanyama, imagino que ele vai chegar lá cedo nesse top 1, mas ainda é o Anthony Edwards, o que ele faz, né, como shooting guard, a palavra que os jovens gostam, a aura do Anthony Edwards, lidera a NBA em aura, mas o Wembanyama muito em breve, não tem nem muito o que falar, né, muito em breve vai estar lá, mas acho que o Anthony Edwards ainda é hoje o cara que você vê o impacto dele, né, e todo mundo falava, né, que quando chegou o Rudy Gobert, não é o melhor encaixe com o Anthony Edwards, você tem mais espaço para ele atacar a cesta, e não importa, ele continua sendo o cara que chega na cesta, um cara que tem uma mentalidade, o cara que chega no Team USA, ele diz que os outros jogadores vão ter que se adaptar a mim e tal. Siga um líder, né? Exatamente, apesar de ele não ter jogado tão bem nas Olimpíadas, né, mas... Ele começou muito bem e terminou mal a Olimpíada, né? Também achei. Mas acho que você tem o Haliburton ainda na frente do Wemby, mas o Edwards é indiscutível, né? Sim. Eu acho que esse é inegável, é o jogador que a gente está discutindo aqui sobre ser o rosto da liga, né? Com 23 anos. Então, ele é diferente. O time dele chegou à final do Oeste quase, foi a final da NBA. Meio que faltou lenha, né, para queimar, eu acho, no final ali com o Dallas. Até foi uma presa surpreendentemente fácil, Minnesota para Dallas, mas sabe, é um jogador que tem mais resultados, é o jogador mais condecorado provavelmente da lista até agora. Eu acho que tudo converge para ele, embora ano que vem provavelmente a gente esteja falando de outro cara aí. Verdade. E eu queria perguntar, primeiro, eu preparei você para isso. Acho que basicamente a gente já definiu, né, que qual foi a principal diferença do seu ranking pro o Holmgren, o né? Holmgren, foi o maior do meu. Foi o maior fora do consenso. Mas qual que você diria que é a maior surpresa? Um cara que quando você soma os números, você viu, ele tá nessa posição mesmo. Mas não uma surpresa negativa, né? Mas um cara que você... sim. Interessante. O chat, logo nos primeiros votos, eu já percebi que eu tava longe do consenso. Assim, que o padrão dele ia ser bem diferente do que eu tava pensando. É interessante, eu não
tenho tantas divergências individuais, eu acho que eu vou me acostumando com o ranking, sabe, Gabriel? A partir do momento que ele vai ser montado, eu acho que eu vou me acostumando com ele. Mas, por exemplo, mais abaixo do que a gente não falou, eu fiquei chocado com o Trey Murphy terceiro não entrar. Então, eu achei que ele teria entrado, e o pior é que ele perdeu uma posição em relação ao ano passado. Ele foi 27º no ano passado, foi 28º esse ano. Eu fiquei absolutamente chocado com isso, embora não tenha a ver com o ranking em si, os 25, sabe? cara, era o nome que eu tinha separado aqui pra falar, que eu ia dizer que pra mim o Trey Murphy é o maior candidato pra subir, sei lá, 15 posições nesse ranking pro próximo. Vai depender do espaço no Pelicans, que eu acho que é o que pega pra ele, porque ele, nesse momento a tendência é ele não ser nem titular, né? Ele vai ser um cara que vai vir do banco, vai jogar muito, mas assim, ele entra na NBA como um cara de 3&D, e por lesões, necessidades, a gente viu que ele tem um potencial pra fazer muito mais do que isso, né? Só que ele ainda é um excelente arremessador de 3, ainda é um defensor muito bom de perímetro. Só que, cara, a tentativa do Pelicans de trocar o Brandon Ingram, que não funcionou. O Brandon Ingram hoje ainda é um jogador melhor que o Trey Murphy? É. Mas eu acho que o time seria melhor com o Trey Murphy no lugar do Brandon Ingram, né? E eu acho que é claramente aquela situação de que você precisa tirar um cara mais velho do caminho do Trey Murphy, porque tá travando o crescimento do Trey Murphy. Eu acho que é por isso que ele não entra assim, beleza, ele é mais jogador que o Keegan Murray? É. Mas pô, o Keegan Murray joga e o Keegan Murray é importante pro time do Kings. Eu coloquei o Keegan Murray na frente do Trey Murphy, né? Mas se eu tivesse que apostar num desses jogadores fora da lista, qual cara que vai entrar ali no top 15 seria o Trey Murphy. Keegan Murray também apostaria, porque o Keegan Murray foi o 26º. Então, assim, eu olho assim e falo, esse aqui, ele subiu 6 posições em relação ao ano passado. Foi 32º no ano passado, 26º esse, já está num caminho de ascensão. Ele é um grande candidato, Trey Murphy. Embora a troca do Brandon Ingram meio que trave, a questão do Brandon Ingram trave ele. O meu grande problema, pelo que eu acho que ele seria um encaixe muito melhor que o Brandon Ingram, Gabriel, é o contrário do que eu falei do Haliburton. Brandon Ingram, ele é um jogador dentro de um time que pode jogar claramente mais rápido, no ritmo do Zion, por exemplo, e ele é um cara que retém a bola. Ele é um cara que fica muito com a bola, é um dos alas que mais fica tempo com a bola, por segundagem por posse. Nem sei se existe essa palavra, segundagem por posse, mas tá aí. Então, eu acho que ele... O Pelicans é o time que tem um cara a mais, né? Muitos times estão procurando... Eles têm um cara a mais, porque você tem, assim, você tá ali meio travado com o DeJounte Murray e CJ McCollum no backcourt, você tem esse Brandon Ingram, e aí você tem um time que, pô, cara, você tem o Trey Murphy e o Herb Jones, que você pensar em jogadores pra complementar o Zion fazem muito mais sentido que o Brandon Ingram, né? E você tem, porra, o Jordan Hawkins, que é outro ala que arremessou muito bem de 3, né? E você tem o José Alvarado, que pra mim, pra ser esse cara, o guard vindo do banco ali pra encher o saco pressionar o full court, o armador adversário, é perfeito, né? E tudo isso tá meio travado, porque você vai ter o CJ McCollum, que eu, sinceramente, CJ McCollum meio cansado já e tal. E eu também não sou muito fã da troca do DeJounte Murray, mas eu entendo porque ela foi feita. E o Brandon Ingram é exatamente isso que você falou, né? Ele é um cara que, num time que tem tudo pra jogar rápido, ele para a bola, e ele é meio Julius Randle light, assim, diria, né? Que ele para muita bola e nem sempre é eficiente. E que fique claro, eu adoro ver o Brandon Ingram jogar, porque ele é um dos criadores de média distância. Eu cresci como torcedor de basquete vendo caras, o Astro é o cara que cria no mid-range, Gabriel. Foi assim que eu cresci sendo formado como fã de basquete. Brandon Ingram era um dos poucos. DeMar DeRozan, Brandon Ingram, são esses caras. Então eu gosto muito de ver o Brandon Ingram jogar. Agora, ele claramente ele tá deslocado dentro do Pelicans. Ele não faz sentido ali dentro do Pelicans, ainda mais com um armador de fato vindo. Antes, a ideia do Pelicans era muito clara. Eu quero ter jogadores que conduzam a bola e eu não preciso ter um armador de fato. Tenho vários caras que podem puxar o jogo, começar o jogo, e é isso que vai me fazer perigoso. Agora não. Agora eles têm um armador no DeJounte Murray. E aí, o CJ McCollum, ele é muito mais um criador, ele é muito melhor, a melhor versão do CJ McCollum, um criador com a bola, do que propriamente jogando fora da bola.
O Zion tá claro, Gabriel. O Zion tá claro que você tem que entregar a bola um bom tempo na mão dele para aproveitar o passe dele, a capacidade de realmente atrair, afunilar a marcação e fazer o jogo desenvolver. Sim, o Brandon Ingram nessa história, sabe? E você tem o DeJounte Murray, que é o armador. Então, assim, é complicado. Ele tá sobrando. É o joguinho de resta um, né? Ele é o que tá restando. Sindicalista CJ McCollum, né, presidente do sindicato dos jogadores. Isso pesa para ele ter muito espaço na NBA também, não tenho dúvida disso. Imagina fazer uma... É engraçado que na NBA sempre é um jogador de bom nível que é o presidente do sindicato, né, que foi o Chris Paul há muito tempo, né, e eu não lembro se teve alguém entre o Chris Paul e o CJ McCollum. Mas tem tipo, o Jaylen Brown é um dos vice-presidentes e tal. Acho que o LeBron já foi um dos vice-presidentes. E na NBA, por muito tempo, era um guarda reserva do Cincinnati Bengals, que era o presidente do sindicato. E agora... o que mostra um pouco a mudança do que está lutando, né, basicamente. Porque é muito diferente você ter uma associação de jogadores sendo liderado por um jogador que está lutando pelos direitos, provavelmente, dos caras que estão ali no fim do banco do time ou no fim do elenco, para um cara que é um astro, né? Eles claramente vão defender coisas diferentes, né, Gabriel? E o presidente o penúltimo presidente do sindicato da NFL era também um jogador de linha ofensiva. Ele era titular, JC Tretter, mas ele se machucou. E agora é um cara que eu não conhecia, que eu tive que pesquisar. É o Jalen Reeves Mabin, que é um linebacker, mas que joga mais como special teams no Detroit Lions. Então, é curioso, porque realmente a briga do sindicato da NFL é muito mais pelo, vamos garantir o salário ali dos caras de 7ª rodada e tal. E a briga do Chris Paul, a grande batalha do Chris Paul foi criar o Supermax. E que ele conseguiu. Exatamente. Né? Exatamente. Ele criou o Supermax, inclusive esse último acordo coletivo de trabalho, que é pavoroso para os jogadores, mas quem negocia são os astros. Então, assim, para os astros pouco muda. Entendeu? Agora, para quem tá no fundo do banco, isso pesa. Acho que tá na hora de um desses caras aí fazer uma campanha forte para tentar ser o presidente do sindicato da NBA. Urge a necessidade de Killian Hayes, presidente da Associação de Jogadores da NBA, né? Que pariu. Aí, isso fica o assunto pro podcast Cara dos Sindicatos, que também tá vindo aí pela frente. Ricardo, muito obrigado pela participação. Siga ele lá. Cara, é difícil recomendar pra onde seguir, mas siga o Ricardo Stabolito nas principais redes sociais que você tem acesso hoje. Não sei quais que eles estão, mas principalmente Instagram lá do Jumper, Blue Sky do Jumper, imagino que vocês estejam no Threads também, se inscreva no canal do YouTube deles também, e acesse o site, como antigamente, como os antigos maias faziam, digita lá jumperbrasil.com.br, você vê todas as notícias. Brigadão, Ricardo, pela participação e até a próxima. Eu que agradeço sempre o convite, por conta e risco de quem convida, né, tamo aí, e fica um grande abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio sobre NFL exclusivo para apoiadores e também na madrugada de domingo para segunda, o tradicional programa pós-rodada e os episódios de NBA voltam ao dia normal, né, que é o episódio postado na madrugada de segunda para terça. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.